Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 276, última plataforma do ano com Bárbara Nunes. Eu tava até brincando aqui com ela antes de começar o programa, né, que eu tô com hiperfoco em futebol feminino muito grande, estou devorando tudo, acompanhando tudo, assistindo tudo que dá pra assistir também, porque tem muitas coisas, inclusive hoje, no dia que a gente tá gravando, tem Champions feminina, vou assistir os jogos que derem pra eu assistir, e tô muito feliz porque a gente tá encerrando essa temporada com chave de ouro, com muita gente legal, nesse mês de dezembro, a gente tá gravando em novembro, o episódio tá indo ao ar em dezembro, e sem mais delongas, Bárbara, se apresente, fale quem você é e muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Eu que te agradeço o convite. Meu nome é Bárbara, eu sou, antes de tudo, sou recifense, sou uma pessoa completamente apaixonada por contar histórias, apaixonada por esportes, apaixonada pelo meu cachorro, pela minha família, e depois disso eu vi a profissional, né? Eu tenho uma escola de idiomas há mais de... São 9 anos, né? A gente completou agora em novembro, mas são 13 anos trabalhando lecionando. Sou professora de espanhol de formação, formada em letras, e trabalho também com jornalismo esportivo. Comecei a faculdade esse ano também de jornalismo, por simplesmente amar a área e ter uma realização pessoal que sempre foi querer fazer essa faculdade. E nesse momento sou comentarista e repórter, tanto no Planeta Futebol Feminino como na Sportnet. Da hora, curioso, não sabia dessa sua parte de professora, né? Isso aí. Você leciona para ensino médio, fundamental? Não, eu tenho uma escola e a gente dá aula apenas para adultos, de maneira particular, isso é tudo online, então tem algumas pessoas, inclusive do meio jornalístico e de futebol, que tem aula comigo e tal. E é algo que eu amo muito, eu acho que a educação passa por todas as coisas, é a base de tudo. Eu tive muita sorte, eu tive muito carinho também na minha jornada de minha mãe ter conseguido me oferecer tanto educacionalmente, minha avó a mesma coisa, meu padrasto, meu irmão, então eu consigo passar isso um pouquinho pra frente. Da hora, muito bom. Como eu te falei em off, né, Bárbara, que esse programa ele é um programa criado para ouvir histórias, ele tem um nome de plataforma porque é numa plataforma que a gente coloca as coisas, né, em cima, geralmente é uma plataforma, ela é uma... Eu uso sempre o exemplo da mesa, né, a mesa é um lugar que é uma plataforma que a gente coloca o alimento e ali onde tem o nosso momento de mesa, digamos assim. E envelheceu mal esse nome, confesso, né? Que hoje a plataforma tá muito ligada a outras coisas, mas a relação não é nada direta, não. Eu queria ouvir um pouco da tua, assim, onde nasceu, onde cresceu, o que gostava de fazer, como foi a infância, a adolescência. Aí na medida que você for contando, se tiver alguma coisa que eu quero aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, pode ser? Pode sim. Eu venho de uma família de mulheres fortes, eu acho que isso é um ponto importante, porque eu sou uma mulher negra e isso marca a geração e a construção de como é ser uma mulher negra na sociedade brasileira. Eu sou de um bairro no subúrbio aqui de Recife, eu sou nascida e criada em Recife, mas mesmo morando dentro do subúrbio, eu tive muitos privilégios. Eu sempre estudei e tive oportunidades em bairros e em escolas de classe média alta. Isso daí não foi algo porque eu quis, mas foi por uma construção anterior, né? Aí eu preciso voltar um pouquinho no tempo. A minha avó, ela teve 16 irmãos, minha bisa teve 17 filhos, só que 11 chegaram na fase adulta, e a minha avó, ela se viu em muitos momentos ali, passou fome, teve muitas questões no meio do caminho, e ela teve 4 filhos, 2 chegaram na fase adulta, o meu tio faleceu aos 30 e poucos anos ali do mal súbito, e minha mãe segue aí firme e forte aos 63. Quando meu tio tava vivo e minha mãe tava estudando, meu tio deixou bem claro que minha mãe ia estudar. Ele disse, eu não quero estudar, eu não curto estudar, eu vou trabalhar, eu ajudo a senhora, disse pra minha avó, né, eu ajudo a senhora, e Angélica, que no caso é minha mãe, vai estudar. Então minha mãe foi a primeira pessoa que teve essa oportunidade. Minha mãe só estudou. Então a mãe foi lá, estudou, foi a primeira pessoa da família a passar numa faculdade pública. A primeira pessoa do bairro, assim, teve uma festa quando isso aconteceu. Aí ela conseguiu dar ótimas condições para minha irmã e para mim. Então, hoje em dia eu tenho 32 anos, meu irmão tem 35. Somos formados, temos carreira e a gente conseguiu ter uma construção muito boa por causa da base que primeiro minha avó fez com meu tio, depois com minha mãe. A gente sempre estudou em ótimas escolas aqui em Recife. Tivemos a oportunidade de fazer muitos esportes, eu sempre gostei muito de esportes, assim, então a gente lutou karatê, eu fazia vôlei, joguei muitos anos de vôlei, joguei muitos anos de futsal também. Meu irmão, a mesma coisa, passou muitos anos na natação. A gente fez inglês e a gente começou a aprender espanhol muito novo. Minha mãe
dava aula de espanhol pra gente em casa, e esse é um ponto importante também na minha história, porque eu comecei a aprender espanhol com 7 anos, eu tenho 32, então são muitos anos aí falando uma segunda língua, e essa construção fez com que os meus gostos fossem muito relacionados também a pontos da Espanha, porque minha mãe casou com um espanhol. Então eu tinha ali a influência desse amor pela Espanha dentro de casa. Isso se reflete na comida, isso se reflete nos gostos, isso se reflete também na maneira como a gente lidava ali no dia a dia, fazer as coisas, e também na decisão da minha primeira faculdade, né? Que eu fiz letras e espanhol. Conseguia conciliar ali entre o meu amor, sempre amor pelo futebol, pelos esportes de maneira geral, assim, meus amigos sempre brincavam, diziam, velho, não sei como é que tu consegue ver tanta coisa ao mesmo tempo. É sempre divertido desse jeito. E aí a gente cresceu assim. Então, uma parada que eu gostava muito quando era pequena, que você perguntou, cara, eu gostava muito de jogar bola. Tem uma coisa que eu gostava também de fazer com eu sempre gostei da ideia de dirigir. Então, eu ficava fingindo que eu tava dirigindo. Então, era uma coisa que eu gostava de brincar ali e tal. E eu nunca fui muito de assistir TV. Assistir TV, jogar videogame, essas paradas. Minha esposa adora. Até a gente tem um videogame em casa, às vezes ela reclama porque eu não jogo, mas eu nunca fui muito disso, sempre fui muito de ou tá jogando ali ou tá vendo novela, que é a minha outra paixão. Em muitos momentos da minha vida ali, a literatura sempre esteve presente. Sou apaixonado por novela, eu vejo sempre, tô sempre reclamando no Twitter. Se o pessoal me seguir no Twitter vai saber ali. Tem sempre uma reclamaçãozinha de alguma novela que tá passando. Aí já pensei em trabalhar com roteiro de novela, porque trabalhava com literatura antes de jornalismo esportivo. Então, tive uma época ali que a gente trabalhava com literatura de rua, então fazia recital de poesia aqui em Recife. A gente conseguiu ter algumas obras publicadas e que também... Então foi bem divertido. Infância e adolescência ali foi um ponto divertido na vida. Da hora, mano. Muito bom. Eu também tive uma infância... Na verdade, eu tive uma vida cercada de mulheres. A minha família não tem uma figura masculina forte. E isso também, assim, eu não quero romantizar isso porque é triste, né? Numa família não ter uma figura, por mais que seja comum, né? Isso. Infelizmente no Brasil é muito comum. Mas assim, dentro da nossa família, minha avó sempre foi a matriarca, né? A figura máxima na família, que a gente deve respeito. E o aniversário dela é dia 31 de dezembro. Caramba! Então, dia 31 de dezembro é sagrado a gente parar o dia pra ir lá, mesmo que você não passe a virada de ano com ela, mas você tem que estar com ela em algum momento. É assim. Isso aí. E aí, minha mãe, né, meu padrasto, eu também fui criado por padrasto, então meu padrasto era um cara... Sabe quando a pessoa cumpre o papel funcional? Tipo assim, leva comida pra dentro de casa, compra o material escolar, mas aquela coisa de afeto, de amor, nunca teve, nunca foi uma relação assim. Meu pai sempre foi ausente, então as figuras femininas, e é legal que quando a gente vai falando, a gente vai lembrando de algumas coisas, né? Eu lembro que quando eu era criança eu tinha um problema com a fala. Eu não sei se esse problema com a fala era algo psicológico, não era algo físico, porque eu fui no médico, o médico todo mundo dizia que eu tinha língua presa, né? O médico ele não tinha língua presa. Eu não tinha língua presa, eu só tinha dificuldade de falar mesmo, né? Ironicamente, virou meu trabalho falar, né? Eu tinha dificuldade com falar e eu, cara, pra você ver, hoje eu até fico pensando, caramba, por quê? Mas eu não sabia falar água, que é uma palavra muito simples, é só água, é muito simples essa palavra, mas eu não conseguia falar. E aí eu lembro que quem me ensinou, tipo, quem perdeu tempo, né? Investiu tempo comigo, era minha tia, que era irmã do meu padrasto, né? Outra figura feminina. Então, as figuras femininas da minha vida, a minha melhor professora da vida, né? Era uma mulher, a professora Silvana, lembro dela até hoje. Era uma professora meio rígida, assim, sabe? Pulso firme, mas ela gostava muito de mim. Então, comigo ela nunca era rígida, assim, tipo, até quando ela pegava no meu pé era mais branda, mais mansa, enfim. E é legal ouvir você falar, porque isso de fato dá um encorajamento pra gente em muitas áreas da vida. E ao mesmo tempo, eu não sei se vai fazer sentido pra você, uma sutileza, né? Tipo assim, você lidar com as situações, quando você fala da sua avó e da sua mãe, eu percebo uma certa sutileza para lidar com as coisas, né? É como se fosse assim, o exemplo do seu irmão, né? Eu vou trabalhar e ela vai estudar. Então, tipo assim, até quando a gente observa as coisas que estão ao nosso redor, da vida e tudo mais, há uma sutileza em ter uma voz ativa feminina na nossa vida que faz com que a gente consiga alcançar lugares que a gente talvez não conseguisse, né? Total. No caso ali foi o meu tio, né? O meu tio disse que ia
trabalhar para minha mãe estudar. Então, eu não sei o que é viver em um contexto em que as mulheres não sejam as figuras fortes ali no meio, sabe? Minha avó era uma pessoa, ela era muito rígida, mas ao mesmo tempo era muito amorosa. Então ela ali estava sempre no cuidado da gente conseguir ter bons futuros, né? Minha mãe é a mesma coisa. Eu acho que a vida exigiu que elas duas tivessem uma rigidez e uma casca que não exige de mim, por exemplo. Eu sempre, quando eu gosto de contar a minha história, eu gosto de contar que, pô, eu tô aqui, eu consegui as coisas que eu consegui, eu faço as coisas que eu faço, mas nada caiu do céu, assim. Caiu do céu pra mim, né? Porque eu já nasci nesse contexto muito mais privilegiado, me entendo dentro desse privilégio, entendo que é diferente de outros privilégios, mas foi por um esforço delas duas. No meu caso, os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano. Meu pai é vivo, meu padrasto já faleceu, mas o meu pai, ele vivia viajando muito e terminava que era uma pessoa ausente, mas ele participa da minha vida. Mas meu padrasto era a pessoa que estava no meu dia a dia, que ia na escola, que pegava no pé, que sentava. E, por coincidência, ele foi um professor na faculdade, que ele era professor em letras, e aí eu costumo sempre brincar que eu me formei nele, né? Ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele foi um professor na faculdade, foi meu orientador no TCC, foi meu orientador nos processos de pesquisa que a gente fez, que foi dentro de literatura também. Então, terminei que eu consegui ter uma figura masculina também ali nessa parte de dia a dia, que me trouxe outro tipo de senso por ser outra cultura. Então, não era uma figura masculina brasileira, era uma figura masculina de outra cultura, que trazia outro pensamento e tinha seus defeitos e suas qualidades como qualquer pessoa, né? Mas eu acho que no final do dia, você e eu somos a cara de todas as pessoas que estão nos ouvindo e também de todas as pessoas que têm histórias de mulheres fortes nas suas vidas. Porque no final do dia, se a gente tá aqui trocando ideia, se a gente consegue gravar e aí contando pro nosso público, 3 da tarde, numa terça-feira, a gente tem esse privilégio de estar aqui, de conseguir o horário, 3 da tarde, horário de Brasília, é importante dizer. Isso quer dizer que a gente consegue, no nosso dia a dia, a partir das nossas vivências, representar elas e representar todo o esforço que elas fizeram, sempre fazendo orgulho da melhor maneira possível. Eu me coloco muito também nesse lugar de privilégio diante de onde eu morava também, né? Como eu te falei, eu sou de Rio Branco, eu sou do Acre, e eu sou da periferia de Rio Branco. Eu sou do lado oposto de onde o Dino morava, né? O Ramondino, né? O Ramondino mora na Baixada da Sobral, que é o outro lado da cidade, e eu moro na parte alta da cidade. A gente fala exatamente assim, parte baixa e parte alta. Mas são duas periferias extremas. O goleiro Everton também é do lado da Baixada, a Gleice, né, que ganhou o BBB, também é da Baixada. A Baixada é um lugar muito ampla. É um celeiro, assim, e daqui a pouco vocês vão ouvir nacionalmente um nome, decore esse nome, Rafael Barbosa, um comediante acreano também. Em breve ele vai deslanchar aí. Estourar, né? Vai estourar. E assim, a minha mãe e meu padrasto, eu gosto de fazer, embora minha relação com meu padrasto não exista hoje, né? A gente não se dá bem já. Por conta disso também que eu tô falando, né? Tipo, ele nunca cultivou isso em mim, algo que eu tento fazer o oposto com os meus afilhados, né? Enteados, na verdade, né? Quando enteado, né? A palavra. Afilhado é quando você é padrinho, né? Isso, exatamente. Então meus enteados. Eu tento fazer o oposto com meus enteados, eu tenho 2 enteados, né? Eu namoro com a mãe solo, que tem 2 filhos. E eu tento fazer justamente o oposto com eles. Eu tento ser o paizão pra eles. Eu não quero ocupar o lugar do pai deles, porque o pai deles é presente. Mas eu quero ser o amigo que meu padrasto não foi. Ele tentou ser, mas por algum motivo ele não conseguiu ser. E aí vem as questões que, né? Não faz parte. Não cabe cada um com sua construção e com sua... E aí, eles investiram muito, cara, na educação pra mim, nesse sentido. Comprar livro didático, me permitir ser quem eu era, assim, tipo, eu lembro que eu era uma criança muito, como é que eu posso dizer? Muito sentimental. Qualquer coisa chorava, assim, tipo, minha mãe começava a brigar comigo, eu começava a chorar. E a minha mãe ficava muito irritada com isso, sabe? Tipo, por que tu tá chorando? Eu não tô te batendo. Eu falei, mas é porque as palavras mexem comigo. E assim, eu virei escritor, né? Não à toa que... Olha aí. Então eu sou um cara que agradeço muito minha mãe nesse sentido, porque... Infelizmente, eu falo isso com muita dor no coração mesmo, sem demagogia, muitos meus amigos do meu bairro foram pro caminho torto, sabe? Foram pro crime, foram pra marginalidade. Poucos se salvaram, assim. Muitos eu não sei nem que paradeiro que tomou, assim. E a gente percebe que
que isso faz diferença, né? Isso que você falou, do fato de a gente estar numa terça-feira à tarde podendo gravar, é um privilégio muito grande, fruto de uma construção enorme lá de trás, né? Eu lembro que eu sempre pontuo, cara, eu falo da minha mãe em tudo, assim, embora eu e minha mãe, hoje a gente tem uma relação distante, mas porque ela tem minha irmã tem 5 anos, ela tem uma filha mais nova pra cuidar, e a minha mãe sempre fala que eu sou o filho que nunca deu trabalho, né? Então minha mãe, ela não tem essa preocupação comigo de ficar perguntando se eu tô indo pro caminho errado, se não tô, se tô bem, se não tô, ela sabe que eu sei me cuidar, mas eu só sei me cuidar porque ela cuidou muito bem de mim, sabe? Exato. Tipo, das diretrizes, pra onde ir, onde pisar, onde não pisar, e eu queria te fazer uma pergunta baseado nisso. Eu sou uma pessoa muito prolixa, tá? Então tranquilo, vamos começar. Já vai se acostumando. Em cima disso que eu tô te falando sobre o lance da educação, que pra mim foi muito primordial, embora eu tenha minhas inquietações com a educação. O meu grande ídolo na literatura brasileira é Rubem Alves. Não sei se você conhece as obras de Rubem Alves. E Rubem Alves também é um cara muito crítico à educação brasileira, né? Então eu sou o discípulo de Rubem Alves. Então, não fiz faculdade, não porque eu me acho superior, meu Deus do céu, não achei não, mas é porque eu nunca me senti, assim, atraído por fazer faculdade, né? É uma coisa que me cobravam muito e nunca foi uma cobrança interna minha. Eu nunca falei, gente, eu aplaudo todo mundo que passa faculdade, eu acho importantíssimo. Tem que fazer mesmo, tem que ir, tem que ocupar esses lugares. Mas eu, Jonathan, não quero fazer, entendeu? E eu quero me deitar também nesse privilégio de não poder fazer, porque graças a Deus eu trabalho numa empresa muito boa, né? Eu trabalho em home office, eu trabalho de casa, algum mérito meu também por conta de network. Mas enfim, como que isso ajudou você nessa construção de identidade, né? Tipo, como que a tua família fez você entender quem era a Bárbara no mundo, na sociedade, se foi uma construção, até como você mencionou no início, né? Você é uma mulher preta, que também é uma outra questão que a gente vai se descobrindo, porque ninguém fala muito dessas coisas pra gente, né? E quando fala é meio torto, é meio que não vamos tocar nesse assunto, enfim. Eu acho que o primeiro ponto, eu não tinha escolha que não fosse educação. Eu acho que na minha família, e eu vim de uma geração, como eu tenho 32, eu terminei a escola em 2010. E aí a gente estava vivendo ali um auge educacional muito interessante, que tinha Ciências Sem Fronteiras, tinha muita oportunidade. Eu cresci ouvindo que eu tinha que estudar bem, fazer uma boa faculdade, porque eu ia conseguir um bom emprego. Essa era a ideia. Então, como minha mãe fez faculdade, minha mãe era muito orgulhosa, já tinha levado a gente na UFPA aqui uma vez, quando a gente era pequena, ela estava fazendo uma pós, ela fez, vamos ver a minha placa com meu nome escrito. A gente foi lá, ela mostrou, ela o maior orgulho e tal. Toda vez que ela vai na UFPA, ela vai no Centro de Ciências Sociais, e ela vai lá, ela se formou em Ciências Contábeis. Desculpa, em Economia. Ela fez um técnico em Contábeis. Então, não existia dentro da minha família uma possibilidade que não fosse educação. Essa possibilidade, ela não existia pelo discurso da minha avó e pelo discurso da minha mãe. Então eu cresci sempre ouvindo, olha, você tem que estudar. Você quer jogar bola? Você quer jogar vôlei? Você quer sair com seus amigos? Beleza, mas você tem que estudar. Era a única coisa que eu ouvia. Foi a mesma coisa. Só que o meu irmão, ele tinha mais dificuldades de estudo do que eu. Eu sempre fui meio nerdzinho, então eu tinha muita mais facilidade com algumas disciplinas e tal. E eu acho que a gente cresceu vendo, na prática, a gente tinha um exemplo em casa do que a educação funcionava. Eu acho que talvez seja esse o maior legado assim, que minha mãe me deu. Minha avó sempre dizia, sua mãe estudou, sua mãe se formou, veja onde sua mãe tá. Vejo que sua mãe consegue fazer por vocês. Então a gente tinha dentro de casa um exemplo que escancarava assim na minha cara, olha, se tu estudava, dá tudo certo. Então eu seguia esse caminho. Como eu tinha algumas facilidades maiores assim de estudo, a gente conseguiu bolsa em escola, então minha mãe pagava só a mensalidade do meu irmão e eu estudava de bolsa. Então a gente conseguia alguns pontos que ajudavam nessa construção. Mas a educação, ela nunca foi a faculdade, por assim dizer, ela nunca foi uma escolha da minha família. Minha mãe dizia, olha, vai ter que fazer, filho, vai ter que fazer, eu não quero saber. Então, eu acho que pela construção social, pela construção familiar, a gente tinha essa educação de um ponto muito forte. Eu trabalho ainda com letras, né? A escola ainda está funcionando, ainda dou aula. Então, no final do dia, são 13 anos aí
sobrevivendo e conquistando as minhas coisas a partir de algo que eu conquistei com a educação. Aí muita gente diz, mas para ser professor de idiomas não precisa do diploma da faculdade. Não precisa. Para ser jornalista também não, mas eu tô fazendo faculdade. Então, assim, é uma questão de algo que foi construído lá atrás de mim e que eu acho que faz sentido para mim. Mas eu não vou dizer em nenhum momento para você, por exemplo, vou dizer, você tem que fazer. Não. Eu acho que cada pessoa tem que entender seu caminho e, a partir dele, construir a sua própria verdade e o que faz sentido. E eu te respondi? Era mais ou menos essa linha? Respondeu. E assim, cara, é o caminho mais válido, digamos assim. Tipo, é muito arriscado não ir por esse caminho. Eu falo de coração. Eu concordo, mas eu só vou te interromper porque ele é um caminho válido e é um caminho mais curto para uma geração que tá mais tranquila. Sim. Então, para minha mãe, não foi um caminho fácil, não foi um caminho curto. Para minha avó, não foi um caminho possível. Porque minha avó, eu lembro que ela contava que tava tendo aula, estudou até a 4ª série, tava tendo aula ali, e aí a professora disse, vou levar você lá pro interior para ficar cuidando das minhas filhas enquanto eu te dou aula. Então, assim, não foi nenhum caminho possível, não era uma possibilidade para ela. Ela sentiu falta, e aí ela fez da minha mãe isso uma possibilidade. Foi um caminho difícil, para mim foi um caminho suave. Então, assim, tipo, quando a gente pensa sobre camadas, né, camadas sociais, classes sociais, recortes sociais. No meu caso, um recorte de gênero, um recorte racial também. Mas se a gente for pensar em classe, de maneira geral, se eu for falar para uma pessoa agora da classe C, que tá dizendo, classe C ou classe D, tá dizendo pro filho, você tem que estudar porque é o único caminho, talvez esse filho não olhe para mim e diz, mas vai ser o caminho igual de Bárbara? Não vai, pô. Não vai porque é uma construção social. Infelizmente, a gente não consegue fazer com que as mudanças elas sejam mais rápidas. Não tem como você ascender mais rápido, né? Eu sempre brinco que quem não vem de uma família estruturada, quando começa a ganhar dinheiro, o dinheiro não é da pessoa. O dinheiro é da família. Exato. Porque se eu começo a ganhar dinheiro, meu irmão tem uma dificuldade, ou minha mãe tem uma dificuldade, ou meu pai me pergunta alguma coisa, o dinheiro não vai ser meu. Mas se eu venho de uma construção em que os meus avós já estavam estabilizados, os meus pais estavam estabilizados, o meu dinheiro é só meu, aí são outros 500. Mas daí é um recorte de raça, classe, gênero, muitas vezes. Aí são muitas coisas. E ouvindo você falar, eu pensei numa coisa, acabei de pensar, nunca tinha pensado nisso. Acabei de pensar que muito também de eu acho, me encantar, acho que essa que é a palavra, por fazer faculdade, por ter um diploma, é porque eu não tive referência, né? Eu não tive referência, minha avó, nem tio, nem mãe, ninguém perto de mim era formado em nada, ninguém, né? Tipo, então era algo muito distante. E, em contrapartida, trabalho era algo muito popular na minha família. Popular não, era algo trabalho cedo, né? Exato. Tipo assim, minha avó tem 60 e poucos anos, eu achei, até hoje trabalha. Cara, tua avó é muito jovem. Muito nova, minha mãe também é muito nova. Minha mãe me teve 14 anos. Tu tem quantos anos? Eu tenho 29. Minha mãe tem 40 e alguma coisa. Eu acho que a minha avó teve minha mãe com 17, se eu não me engano. Então... É outro tipo de recorte. Exatamente. Então, são essas coisas, assim. Mas minha avó sempre fala, né? A sua mãe e seu tio não estudaram porque não quiseram, né? Que eles já poderiam estudar. E minha mãe, por conta que me teve muito cedo, então a infância / adolescência da minha mãe foi cuidando de mim, né? Então, meu tio, eu lembro muito bem de eu criança, meu tio faltando aula, tipo assim, ele não gostava realmente de estudar, ele não gostava. Em contrapartida, começou a trabalhar muito cedo. Vendia pão, vendia refresco, foi assaltado já, muitas vezes vendendo, tipo, trabalhando. Então, meu padrasto nem se fala, né? Era uma figura de uma pessoa que trabalha, tipo, trabalha, e é trabalho braçal. Meu padrasto era carpinteiro. E as pessoas ao meu redor todas eram assim, tipo, os pais saíam pra trabalhar e os filhos brincavam. E eu cresci assim, cara. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com alguém que fazia faculdade, eu já tava no ensino médio, assim. Foi quando eu vim conhecer alguém que saía de casa à tarde pra ir pra faculdade. Tipo assim, foi entender o que era isso. Então, e até por conta disso, minha mãe nunca pra minha mãe isso não faz muito sentido a ponto de falar, meu filho, faça, entendeu? Pra minha mãe, sempre fez muito mais sentido me tornar homem. Isso ela fez muito bem, isso ela cumpriu muito bem. O resto é consequência disso, né? Óbvio que ela ficou muito feliz quando eu passei pra UFAC, né, que é a Federal aqui do Acre. Eu passei pra música em 2014, eu lembro muito bem.
fui pra primeira semana, não gostei, saí, e falei, mãe, não vai dar pra mim. Minha mãe falou, meu filho, é você, é com você. E aí eu fui arrumar um emprego. Então, tipo assim, pra você ver, né, o caminho sempre vai voltar pra isso, sempre vai trabalhar. Sim. Trabalhar. E graças a Deus eu consegui. E aí, a gente estava falando muito sobre essa coisa de privilégio. Eu consegui realizar um sonho meu, mesmo não fazendo faculdade, que é de me comunicar. Olha né? aí. É uma realização pessoal muito grande. As pessoas falam, Jonathan, mas tu faz podcast, pai, tu não ganha dinheiro com isso. Eu falei, gente, o que eu ganho com podcast, dinheiro nenhum paga. É impagável, não dá pra pagar. Tipo assim, eu faço isso aqui e farei pra sempre porque isso aqui é meu combustível, isso aqui é o que me mantém vivo, isso aqui é o que me dá vida, isso aqui ouvir a Bárbara falar é o que me dá, meu Deus, eu saio de uma gravação como essa renovado. Então tudo isso, dinheiro nenhum vai conseguir me dar, porque é uma realização pessoal. Tem gente que passa a vida toda tentando achar um sentido pra viver, né, uma motivação pra viver. Eu já encontrei há muito tempo e faço isso há 7 anos. Então isso pra mim é muito melhor do que qualquer outra coisa, né? É muito bonito isso que tu tá falando, né? E também mostra as diferenças e a pluralidade e como duas pessoas podem se encontrar e terem histórias tão diferentes, mas que ao mesmo tempo são tão parecidas. Eu queria que você falasse, você falou no início, né, do interesse por jornalismo, né, e Isso. futebol, né? De onde que nasceu isso, esse negócio de querer fazer jornalismo, já tendo uma bagagem, né, como professora de espanhol? Cara, jornalismo era a minha primeira opção na escola, pra faculdade, só que um pouquinho antes, eu não lembro se 2008 ou 2009, caiu a obrigatoriedade do diploma. E a nota de corte de jornalismo aqui na UFPE era muito alta. E minha mãe, ela pagou eu troquei de escola no terceiro ano pra uma escola que era cheia de professor de cursinho e tal. Ela disse, filha, tem que passar. Eu não vou conseguir, pagar um cursinho no próximo ano, tem que passar. Não tem opção não. Então eu ainda estudei, eu acho que eram 4 unidades, além da primeira unidade, eu ainda estudei pra jornalismo. Depois eu fiz, vou fazer letras, porque consigo trabalhar mais rápido, já sei espanhol e tudo mais. Mas eu lembro exatamente quando era 8ª série, eu comecei a ter aula de literatura na escola. Eu comecei a me apaixonar completamente por literatura. No primeiro ano, acho que foi o ano do lançamento de Leite Derramado de Chico Buarque. Ou foi o ano que ele ganhou o Jabuti com Leite Derramado, não lembro. Mas, enfim, eu amei o livro e eu comecei a consumir muito de literatura e eu vi que muitos escritores e escritoras eram jornalistas. Eu disse, dá pra eu trabalhar com literatura sendo jornalista. Porque eu disse, eu não quero ser professora, veja bem. Eu não quero ser professora, mas eu quero trabalhar falando, escrevendo e me comunicando com gente. Então ali era a minha ideia. Eu abandonei isso, aí fiz letras. Quando terminei letras, eu fui fazer um intercâmbio. Foi a primeira pessoa da minha família que foi pra fora do Brasil, assim, pra estudar e tal. Eu fui fazer um intercâmbio, fui pra Espanha, passei 5 meses lá, estudando. E ali eu tive a certeza de que eu não queria fazer letras, de que eu não queria seguir com letras. Eu disse, vou voltar pro Brasil, quando voltar pro Brasil eu faço jornalismo. Voltei pro Brasil e abri uma escola. Então as coisas foram passando, a vida foi acontecendo e tal. Em 2023, a gente conheceu uma galera. Antes disso, em 2019, eu ganhei um presente da minha esposa, que foi essa camisa aqui, que ela é autografada por Cristiane. Pra conseguir essa camisa aqui, camisa do São Paulo, para nossos ouvintes, pra conseguir essa camisa, ela entrou em contato com a assessoria da Cris, mandou a mensagem dizendo, ela é completamente apaixonada por futebol, ela ama o futebol feminino, que eu quero dar um presente pra ela, etc, etc. Beleza. O pessoal respondeu, ajudou, a Cris assinou, mandou, fez uma surpresa pra mim era no... completamente. No meio da Copa do Mundo de 2019. Fiz um bolo, meu bolo era um campo de futebol e tal, assim, foi bem divertido. Ali foi o primeiro contato que a gente teve com o pessoal da assessoria. Anos depois, em 2023, em um outro curso que eu tava fazendo, eu encontrei o pessoal. Eu comentei, eu tenho essa camisa aqui, autografada por Cristiane e tal. E aí, uma das meninas que tava na conversa fez, a minha namorada, hoje em dia elas são casadas, a minha namorada é assessora da Cris. Eu fiz, tal assessoria? Ela é. E aí a gente se encontrou ali, não conhecia, e a gente fez uma parceria com a minha escola. Então a gente começou a oferecer aula de inglês e de espanhol para os atletas e a equipe. Com essas aulas, a gente, a partir disso, eu disse, eu preciso aprender futebol mais do que eu sei futebol. Então eu fui procurar cursos. Eu
fiz um curso de tática. Comecei a estudar bastante tática ali pra poder entender. E abri um canal no YouTube chamado O Que Abá Viu, respondendo a todos os meus amigos que diziam, pô, que tanto que foi que tu viu esse fim de semana? Vi ginástica, vi futebol, vi NBA, vi não sei o quê. E era simplesmente para conversar com um modelo muito parecido com o que os correspondentes internacionais da TNT fazem. Marcelo Beckler, Tati, Clara, todo mundo ali. E aí ali, depois de um tempo, quando eu entrei no Planeta Futebol Feminino, eu percebi, porra, eu acho que eu quero trabalhar com jornalismo. Mas foi quando o Rafa me convidou para fazer a cobertura da seleção feminina de futebol no ano passado aqui em Recife, 2024. Que aí eu tirei uma folga da escola, não dei aula, não fiz nada. Uma semana ali, indo todos os dias pros treinos e participando das coletivas e fazendo material. E aí eu cheguei em casa e minha esposa fez, e aí, como é que tu tá? Fiz, porra, quero fazer isso pro resto da vida. Aí eu decidi que eu tinha que fazer a faculdade, que eu queria fazer a faculdade pra responder aquela Bárbara de primeiro ano, que curtia muito jornalismo, que já estava inserida na área. Depois eu entrei no Nosso Futebol, que virou Sportnet, que já estava inserida na área, mas que foi na cobertura da Copa da Seleção Brasileira aqui, no amistoso contra a Jamaica, que eu disse, velho, é isso aqui que eu gosto. Da hora. Então, no caso, atualmente você ainda tá estudando jornalismo. Tô no primeiro ano ainda, homem. Comecei em fevereiro só, no primeiro ano da faculdade. Completamente diferente da primeira que eu fiz, porque eu não estava trabalhando, não tinha tanta coisa ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, perco um prazo aqui, perco um prazo ali. Faz parte, mas é isso. Eu acho que essa pergunta eu não fiz para as outras pessoas que eu trouxe aqui, não sei porquê, mas lembrei de te perguntar agora. Como é que funciona o teu dia a dia trabalhando para esses portais, né? O Sportnet, Planeta Futebol Feminino. Eu te conheci, inclusive, por lá, né? Eu te conheci, eu acho que no vídeo que pós-amistoso da seleção Brasil e Inglaterra. Sim, que eu tava ali com o Rafa, né? Isso. Falei, caramba, essa menina é muito boa. Tem que trazer. Obrigado. Tem que trazer ela aqui no plataforma. E aí, como é que funciona a tua rotina de trabalho, assim, para esses portais, né? Eu, como te falei, né, em off, eu tô muito inserido nisso, até porque eu tô muito ansioso também para as Copas do Mundo, né? Tanto a masculina ano que vem, como para a feminina em 2027 no Brasil. E futebol, no geral, independente de gênero, sempre foi algo que me atraiu. Inclusive até as ramificações do futebol, né? Futsal, futebol de areia, enfim. E eu até contei pro Rafa, para as meninas que eu trouxe aqui, que a primeira vez que eu vi futebol feminino na TV foi na Globo. Eu não lembro se foi Pan-Americano ou se foi Olimpíadas, mas foi alguma competição dessa. Não era a Copa do Mundo, era alguma competição dessa de Olimpíadas ou Pan-Americano. E assim, cara, dentro do ambiente masculino que eu tava envolvido, e é até engraçado, né, de perceber isso, que a gente tá falando de 2000 e alguma coisa, né, quando eu era criança. Eu sou de 96, então isso é 2006, 2007, por ali. Ninguém ficava questionando, ninguém ficava falando, ninguém ficava dizendo, é futebol de mulheres. É futebol. E hoje, né, tem toda essa histeria, né, por parte de algumas pessoas. Mas eu queria divaguei aqui um pouco, mas eu queria que você contasse um pouco como é que é essa rotina produzindo, né, para futebol feminino. Tá, na Sportnet eu não faço só futebol feminino, né? Ano passado eu comentei Campeonato Pernambucano Feminino, comentei Campeonato Gaúcho. Esse ano a gente trabalhou basicamente com os campeonatos masculinos, mas o PFF Debate, programa toda terça-feira, hoje, 8 da noite. Não sei que horário vocês estão ouvindo, a gente está escutando isso aqui, mas toda terça-feira, 8 da noite, tem PFF Debate na tela da Sportnet. Então, o futebol é muito dia a dia, né? Mesmo que a minha rotina é quando as pessoas estão descansando. Então, eu trabalho quando todo mundo está se divertindo. Mas algo que eu faço todos os dias, eu abro os portais de notícia e eu leio as principais notícias para ter um panorama geral sobre o que está acontecendo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. No PFF, a gente tem um casting bem dividido, então nem sempre eu tô nos programas e tal para conversar com o Rafa, com a Rafa também, Amanda, Thaís, mas quando a gente tem um roteiro, a gente tem uma linha de raciocínio do que vai ser feito. Eu sou uma pessoa que, como
eu estudei muito tática, sou uma pessoa que gosta muito da parte analítica. Então eu gosto de explicar o jogo a partir dos momentos do jogo. O que foi que aconteceu, onde foi que teve marcação ali, qual foi o erro que teve ali, o que é que deu vantagem aqui e ali. Então eu sempre tento ver pelo menos alguma partezinha do jogo que tá passando na TV, sempre eu tento ver com esse cuidado. Mas pensando no que tem mais... no que eu tenho mais rotina, que é no fim de semana, por exemplo, a gente recebe as escalas. Depois que eu recebo as escalas, eu começo a estudar. Então ali eu tento ter mais ou menos um dia e meio de estudo para cada jogo. Eu faço uma média de 2 jogos por fim de semana, um sábado e um domingo, 2 no sábado. No último fim de semana eu fiz 2, um pela manhã, um à noite. E aí eu estudo desde curiosidades absurdas, em buscar algum padrão ali, até os padrões do jogo, entender como é que os times jogam e as principais informações sobre os jogadores ou as jogadoras. Esse ano, o que eu comentei foi um jogo da Copa da Rainha, em fevereiro. Comentei o jogo do Barcelona na Copa da Rainha. E quando é dia de jogo, por exemplo, se eu for fazer um jogo 3 da tarde, eu acordo. Hoje em dia eu tô mais maromba, então eu acordo, vou pra academia, volto, começo a organizar o dia ali da melhor maneira possível e vou pegar todas as novidades possíveis e imagináveis sobre aquilo. Então, eu uso muito rede social também dos atletas para dar uma olhada, para poder buscar alguma informação que o público se interessaria, saber algo legal, saber alguma curiosidade. Um exemplo sobre isso foi que aconteceu, eu fiz um jogo na Série C, jogo que era do Itabaiana, de Sergipe. E eu tava comentando o jogo e do nada o jogador, ele comemora fazendo um símbolo de galinha. E eu olhei assim, eu perdi alguma coisa que eu não deveria ter perdido. E eu deveria ter essa informação. E aí, o rapaz que tava no campo me mandou mensagem, ele fez a galinha de estimação do filho dele tinha sumido e apareceu. E ele fez a comemoração, comemorando por causa do filho dele. Eu fui na rede social dele na hora. Aí tinha lá o vídeo, não sei o que, eu já trouxe informação. Então, tipo, às vezes a gente saber algo da vida pessoal dos atletas, e esse estudo prévio é muito importante pra isso, não só saber tática, não só saber de jogo, mas entender que o futebol é sobre gente também. Então, a gente tem que saber lidar e saber entender as nuances das pessoas. Aí eu acho que mais ou menos isso, meu dia a dia. Se não tiver um programa pra participar e tudo isso, eu levo as coisas com mais tranquilidade, mas eu vou sempre me atualizando. Mesmo se eu tiver de folga, eu tô lendo alguma coisa ali pra saber o que está acontecendo em todos os cantos do mundo. Claro. Sobre a Copa do Mundo Feminina 2027, como é que tá a sua expectativa? Cara, melhor possível, né? Nesse momento, faltam 590 dias pra Copa do Mundo. Quando eu jogava bola, o pessoal me chamava de formiga. Então, eu não sei quando eu comecei a acompanhar futebol feminino. Eu sei que eu sempre acompanhei futebol feminino. Eu sempre vi os jogos. Eu não consigo dizer o primeiro jogo que eu vi, como eu também não consigo dizer o primeiro jogo que eu vi da seleção masculina. Eu só existo junto com o esporte. Quando eu penso sobre a Copa do Mundo, eu penso que vale muito a pena o que a gente tá fazendo, sabe? O futebol feminino, ele não é fácil. Não é fácil para as atletas, não é fácil para quem acompanha. Então, é uma celebração, vai ser uma celebração. Vai ser uma celebração na minha casa, porque Recife vai estar participando. Recife é uma das sedes. Então, ao longo desse ano, a gente fez até um projeto, Amanda e eu, lá dentro do Planeta Futebol Feminino, que é a Rota do Mundial, justamente trazendo alguns vídeos comentando sobre a Copa do Mundo. A gente teve uma entrevista, nada mais, nada menos do que Ju Cabral. Então, assim, a gente tá numa ansiedade faz um bom tempo, se preparando faz um bom tempo. A gente, enquanto imprensa, enquanto mídia, enquanto pessoas, as outras pessoas confiam nas informações que a gente traz, a gente faz isso da melhor maneira possível. Como eu falo espanhol, eu também me preocupo muito em quem vai chegar aqui. Quais são as seleções que vão chegar aqui, quem são as pessoas que vão chegar aqui, e eu quero estar preparada quando as oportunidades aparecerem. Então, eu já falo inglês, mas eu sigo estudando inglês para poder manter o inglês na melhor maneira possível, me sentir o mais confortável possível, tanto em espanhol como em inglês, para conversar com pessoas. E eu também comecei a estudar francês para poder ter uma base, para, se for preciso, eu conseguir também ter uma oportunidade de conversar com um atleta, de ter uma exclusiva e tudo isso. Então, assim, não é só uma expectativa, não é apenas um countdown ali de cada dia mais é um dia menos, não, é um
um dia que vai ser um mês que eu acho que vai ser o mês mais importante do futebol feminino brasileiro, e eu espero muito que a gente tenha um legado. Não sei se a gente vai ter um legado, porque as decisões não são nossas sobre como esse legado vai ser feito, nem nada disso, mas se depender de quem faz o futebol feminino no dia a dia, quem ama a modalidade, quem se esforça para que ela tenha visibilidade, eu acho que o legado já está sendo construído. Da hora. Bárbara, foi muito bom te receber aqui, velho. Foi muito bom a nossa conversa, além de profissão, né? Como eu te falei no início, o Plataforma é um programa para ouvir histórias além do que a gente já conhece, além do superficial. Mas eu amei muito a nossa conversa, amei muito te conhecer e saber que a gente tem muitas coisas em comum, né? Também. É isso. Isso é muito bom. E eu gosto de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? É o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, mandar abraço para quem quiser, se quiser, falar aquilo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro, né, que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai para onde tem que ir. A gente começa a falar de uma coisa, depois vai para outra. Antes de dar a palavra definitivamente para você, me despedir da galera desse ano do Plataforma. Estamos encerrando a temporada em grande estilo com a Bárbara. Agradecer a todo mundo que ouviu nosso Plataforma nesse ano. Passou muita gente boa por aqui. A gente vai fazer uma retrospectiva mais pro final do ano lá no Instagram. E a próxima semana já vai ser o especial de Natal com pessoas que não posso falar agora, mas vou divulgar em breve aí quem que vai estar. E então é isso, Bárbara, fica à vontade, minha amiga. Cara, eu, antes de tudo, queria te parabenizar pelo projeto, né? Eu acho que quando a gente acredita no que a gente faz, é muito fácil das outras pessoas acreditarem também. Então, parabéns pelo projeto. Parabéns por acreditar. Antes de acreditar em qualquer coisa, acreditar em você, acreditar que é possível, aí você seguir a sua vontade enquanto comunicador. Então, parabéns por isso. Queria te agradecer também por estar aqui, agradecer o pessoal que ficou aqui até o final. E eu queria dar um conselho, porque às vezes as pessoas, elas acham que as coisas, posso dizer, que tudo precisa acontecer muito rápido, né, na vida. Eu acho que talvez vocês puderem ficar com alguma informação que eu trouxe, é que as rotas podem ser recalculadas. Eu não recalculei a minha rota e eu não pensei em uma mudança de carreira e para o jornalismo esportivo, sei lá, com 20 anos de idade. Não, eu fiz essa mudança com 30. Eu fiz uma mudança que mudou completamente a minha visão sobre mim mesma, me deu outras perspectivas, me deu ótimos amigos, aí me deixa muito feliz. A educação para mim segue sendo um grande caminho. Sigo com a escola, espero que ela siga aí por muitos anos ainda, ajudando as pessoas a reescreverem suas histórias através do aprendizado de idiomas, que é o propósito que a gente tem lá. E eu acho que, de maneira geral, o meu propósito é contar histórias, seja através de idiomas, seja pelo jornalismo, seja por qualquer troca de papo, como a gente teve hoje. Então, se você, querido ouvinte, tá aí pensando, pô, devo fazer, não devo fazer, será que dá pra fazer? Os anos vão passar do mesmo jeito. A diferença é como você quer que esses anos passem. Essa foi a frase que minha esposa me disse. Se você não quiser fazer nada, 26 vai chegar do mesmo jeito, vai ter copo masculino, 27 vai chegar do mesmo jeito, vai ter copo feminino, 28 vai chegar do mesmo jeito e vai bater ali no teu sonho, que é uma Olimpíada. Você pode não querer fazer nada, mas você pode fazer coisas agora que vão fazer que lá na frente você colha frutos. E aí eu acho que é um ótimo ensinamento. Da hora. Até a próxima, Bá.